de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco do empate de Santos e Bragantino. Santos que levou o seu torcedor até Itaquera para justamente fazer aquela diferença de ter realmente um público maior, já que a Vila Belmiro não comporta tantos torcedores, e conseguiu no máximo 30 mil torcedores, porque justamente o preço do ingresso estava realmente ridículo. Até dei uma olhada para ver se daria para cogitar a possibilidade de assistir esse jogo, já que em Itaquera para mim é mais perto do que a Vila Belmiro. Mas, cara, pagar 300 conto, 400, 500 conto para ver um Santos e Bragantino não é não. Ainda mais a situação em que o Santos soltou uma nota, ou mesmo os próprios influenciadores que cobrem o Santos soltaram a informação de que o Vojvoda iria utilizar talvez um time alternativo. Meio que o time titular do Santos já não é um time muito bom, e de repente você tem essa impressão de que o Vojvoda vai utilizar um time alternativo. Eu acho que não valeria muito a pena, não fez o menor sentido todo esse planejamento do Santos. Eu acho que 2026 tem sido realmente um ano terrível e muita falta de planejamento por parte do time do Santos, porque nada é bem feito, nada tem sido feito para justamente melhorar a qualidade da equipe e justamente beneficiar o seu torcedor, para justamente trazer essa galera para poder ajudar realmente o time, e isso não tem acontecido. Parece que os dirigentes do Santos, presidente, entre o pessoal que cuida dos bastidores, realmente tá cagando e andando pro torcedor, porque, cara, você trazer o jogo para Itaquera para justamente conseguir lotar toda a arena que é do Corinthians, ou melhor, é da Caixa, não é bem do Corinthians, e justamente você jogar o preço do ingresso lá em cima, irmão, você não tá nem com o Neymar em campo para justamente ter uma justificativa para poder fazer isso. Então não faz o menor sentido, não fez o menor sentido. Santos errou nisso, mais um dos erros do Santos, e só demonstra o quão amador é realmente essa diretoria, e por parte do Marcelo Teixeira mesmo, que só faz amadorismo dentro de um gigante clube que é o Santos, e aí a gente tem que ser obrigado a justamente aturar toda essa situação que envolve o clube, que deveria realmente estar brigando por coisa melhor, mas o resultado tem sido reflexo dessa má administração. Bom, antes de mais nada, gostaria de pedir, obviamente, que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar, e bora pro vídeo. Eu vou analisar a escalação que o Vojvoda utilizou, já que foi uma escalação mista, e aqui, já nessa imagem mesmo, já vou criticar e muito as peças que o Vojvoda escolheu. O Vojvoda entrou com o Gabriel Brazão no gol, porque não tem como utilizar o Diógenes, meio que o time não passa essa confiança para o goleiro, apesar de que o Diógenes não é tão ruim assim. Eu acho que valeria a pena a utilização dele justamente pelo Brazão ter, assim, eu não diria que ele está sentindo dores, mas o Brazão tá um pouco estranho em alguns sentidos, tipo, bater o tiro de meta, que ele tem pedido para os próprios zagueiros fazer isso, porque aparentemente em jogos anteriores o Brazão sentiu um pouco a coxa, e eu não sei em que pé estamos referente a isso, se ele tá com medo de dar algum tipo de estiramento, ou mesmo se ele ainda está sentindo, mas já que vai utilizar o time misto, talvez seria a oportunidade de realmente utilizar o Diógenes. O Vojvoda veio com Mike e Gonzalo Escobar pelas laterais. Eu acho que já ficou muito bem claro para o torcedor santista que Mike é um jogador que não serve para o Santos, um cara que ganha, assim, em termos salariais, é um absurdo. Não vou falar em valores porque justamente não tem a confirmação, mas convenhamos, é um absurdo. E Gonzalo Escobar, que até o final do ano passado era um jogador bem aclamado pela torcida, teve um início péssimo de 2026 como jogador, e parece que as suas limitações técnicas têm realmente cobrado bastante o seu futebol, e meio que o torcedor não tem aturado muito bem esse tipo de vacilo por parte dele. E na dupla de zaga, o Vojvoda trouxe Adonis Frias e Luan Pérez, o que para mim essa deve ser a zaga titular, tirando o Zé Ivaldo, porque realmente é um zagueiro totalmente desequilibrado.
prejudicou o Santos mais de uma vez e ainda assim consegue se manter na titularidade. Eu não sei o que passa pela cabeça do Vojvoda, justamente porque o Luan Pérez, na minha concepção, é muito melhor do que o Zé Ivaldo. Então, esse foi o quarteto defensivo que o Vojvoda escolheu e que na minha cabeça, cara, isso não faz o menor sentido, velho. Porque realmente são jogadores incapazes. Mas daqui a pouco eu vou comentar um pouco do que poderia ser utilizado aqui e o que o Vojvoda realmente poderia fazer de melhorias no time do Santos. Ele trouxe Willian Arão e Gabriel Menino e Zé Rafael. Ficou um pouco confuso para saber realmente quem poderia ser o meio armador desse time, porque justamente são 3 volantes. Então o time fica realmente povoado no meio de campo, mas sem qualquer jogador de alta qualidade. Zé Rafael ainda não está no seu auge físico ou técnico para justamente entregar qualidade no meio de campo. A qualidade que deveria ser a que consegue conectar o meio de campo com o ataque. Então o Vojvoda erra muito em deixar a ausência do Roleiser, porque justamente é talvez o jogador mais caro que o Santos tem, foi a transferência mais cara, e na ausência, pelo menos, do Neymar, eu acredito que o Roleiser deva ser titular absoluto, independente de qual time esteja dentro de campo, seja titular ou seja time reserva. E em quesito de poupar, ele deveria poupar o Willian Arão, que realmente é um jogador que tem atuado muito bem no Santos, tem assumido a faixa de capitão, mas não tem, assim, como eu posso dizer, uma alta resistência para atuar em grandes jogos, em vários jogos, não grandes jogos, mas vários jogos. Então, realmente, eu acho que era um jogo justamente para você poupar o Willian Arão, para você ter ele inteiro para os próximos jogos, e o Vojvoda vai lá e me coloca o jogador como titular. Mais uma vez, não faz o menor sentido. Acho que ele tem, pelo menos dos erros do Vojvoda, dessa vez ele acerta em colocar o Miguelito de titular pela direita, uma que a torcida estava pedindo isso. O jogador tem entrado em 2 jogos muito bem, e não fez um jogo tão ruim. O Miguelito foi colocado na sua posição que tem mais conforto, que é justamente a ponta direita, tanto no Santos, na Copinha, se eu não me engano, ele atuava pela ponta direita, e também na seleção boliviana, ele atua como ponta direita e atua muito bem. Então, dessa vez, o Vojvoda acertou em cheio colocar o Miguelito pela ponta direita. Erra na hora de tirá-lo no segundo tempo, mas tudo bem, vai. Não dá pra justamente cobrar que o Vojvoda acerte sempre, porque ele nunca vai acertar mesmo. Entra com o Lautaro Dias pela esquerda, porque acho que torcedores já perceberam isso, analistas já perceberam isso, só o Vojvoda não entendeu ainda que o Lautaro Dias não tem uma capacidade boa de ser ponta. Ele é realmente o falso 9. Você tentar improvisar o cara na ponta esquerda, tendo Robinho Júnior e Matheus Xavier no banco, é realmente uma sacanagem com esses jogadores. E que o Vojvoda adora fazer isso, né? E por fim, Gabriel Barbosa como centroavante, o que eu estranhei, já que não é o Gabigol que estava realmente com a tal tendinite ou coisa parecida, e tendo um jogo que deveria ser um time misto, esse jogador não deveria ser poupado justamente para o próximo jogo, que é contra o São Paulo, ou mesmo o primeiro jogo do Brasileirão, que é contra o Chapecoense? Então, assim, essa teoria, ou mesmo essa opção de utilizar um time misto, ficou bem realmente estranho por parte do Vojvoda. Não sei o que ele quis fazer. Bom, assim, acho que não dá pra entender muito o que passa pela cabeça do Vojvoda. No segundo tempo, ao invés dele colocar logo Robinho Júnior e Matheus Xavier em campo, ele ficou com aquela enrolação, colocou outros jogadores que a própria torcida odiou de ver dentro de campo, e aí fica aquela situação, sensação de, cara, o que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? E tal, mas não adianta. Com o Vojvoda as coisas não vão melhorar. Ele poderia muito bem ter colocado o Robinho Júnior, Matheus Xavier, colocado o Gabriel Menino na lateral direita, que quando o Gabriel Menino chegou, disse que tentaria angariar essa posição justamente para ir para a seleção brasileira, o que eu acho muito distante, mas tem que tentar alguma coisa. Mas não, quem que ele utiliza de primeira peça no segundo tempo é João Schmidt. Cara, é realmente assim, desanimador ter esse tipo de situação no Santos, que justamente o técnico não consegue entender quais são as melhores peças que ele tem dentro de campo, e sempre faz a pior substituição, sempre toma as piores decisões. Então, pensando talvez na melhor decisão que o Vojvoda poderia ter tomado para esse confronto, já que justamente a proposta era trazer um time misto, eu acredito que ele poderia mudar muito mais peças e realmente dar mais oportunidade para alguns jogadores de atuar dentro de campo. E aí eu vou já iniciar ela comentando sobre JP Sherman. É um jogador que o ano passado
teve oportunidades lá no começo do ano, não com o Vojvoda, com outros técnicos, teve a sua famosa instabilidade justamente porque é um garoto, então teve seus altos e baixos, mas eu acho que o JP Sherman não é um jogador que deva ser descartado, igual foi feito ou tem sido nesse início de ano, sendo jogado para o time da Copinha. Cara, traz de volta o JP Sherman, coloca ele em campo, porque justamente é um ativo do clube, é um jogador que, caso não consiga entregar dentro de campo, você pode muito bem conseguir um pouco de dinheiro, que é o que o Santos precisa nesse momento. Então, eu entraria com o JP Sherman e Vinícius Lira. Por que não poupar Vinícius Lira? Porque justamente é um garoto, cara, tem, sei lá, 18, 19 anos. Que poupar garoto? Isso aí tem que estar voando, tem que querer jogar todos os jogos a todo momento. Não tem que poupar esse tipo de jogador, não faz o menor sentido, velho. E no lugar do Adonis Frias eu colocaria o Alex Duarte de zagueiro, porque foi contratado justamente para atuar. Às vezes que atua, não me lembro se é tão ruim assim, mas eu colocaria Alex Duarte e Luan Pérez, porque são dois jogadores que justamente precisam ter um pouco mais de minutagem. No meio de campo, eu colocaria os dois volantes que, na minha opinião, na verdade, os três meios de campo que, na minha opinião, são titulares. Willian, Zé Rafael e Roleiser. Eu acho que esse é o melhor trio que o Santos tem. E como o Zé Rafael está voltando e o Roleiser está em má fase, eu acho que nada mais oportuno do que justamente você dar mais minutagem para esse tipo de jogadores. Eu começaria com o Willian, porque justamente para conseguir uma forma mais concisa no meio de campo, trazer uma confiança maior para todos os jogadores. Você tem um Ilharão que faz justamente a parte do primeiro volante e um terceiro zagueiro muito bem, então você tem um equilíbrio muito bom. Um Zé Rafael que está voltando acho que, se eu não me engano, de lesão, e pode muito bem conseguir mais minutagem para justamente assumir essa titularidade, porque na minha opinião o Zé Rafael tem que ser titular absoluto no Santos, e principalmente, já que o Neymar está machucado, eu manteria Benjamin Roleiser, porque é o único meio armador que o Santos tem e que consegue realmente conectar a bola do meio de campo com os jogadores de ataque. Então não faz o menor sentido você colocar o Benjamin Roleiser no banco num jogo em que você precisa vencer contra o Bragantino, um Bragantino que não é um time ruim, é um time que está lá brigando pela liderança, então você realmente precisava entrar com sua força 100%, coisa que o Vojvoda acho que não entende muito bem das suas melhores peças e fica muito preocupado com minutagem, mas se esquece que muitos jogadores precisam de pelo menos mais minutagem para justamente entregar um bom futebol. Então esse seria o meu trio de meio de campo, e talvez, caso o Ilharão sentisse, colocaria o João Schmidt, que é também outro primeiro volante que o Santos tem como disponibilidade. Na frente, eu utilizaria duas peças, já pensando numa terceira. Miguelito manteria pela direita, eu acredito que o Vojvoda acertou muito bem com essa posição de ponta direita. Entraria com o Robinho Júnior como titular, porque justamente, além do garoto ser um jogador muito bom, tem a torcida que o apoia bastante, então é bom você dar realmente minutagem e confiança pro jogador para ver se realmente ele vai conseguir entregar de acordo com o que a torcida está esperando. E caso o Robinho Júnior não estivesse bom no primeiro tempo, você troca ele pelo Matheus Xavier no segundo tempo, porque é outro garoto que tá pedindo passagem, que tá realmente jogando muito bem e poderia justamente fazer a diferença nesse jogo, coisa que o Vojvoda não consegue proporcionar uma oportunidade muito boa para esses jogadores. E por fim, já que Gabriel Barbosa está em condições de jogo, entraria obviamente com o centroavante, porque a qualquer momento o Gabriel Barbosa pode fazer a diferença lá no ataque. Caso a intenção fosse realmente poupar o Gabigol, eu entraria com o Lautaro Dias de centroavante, porque é o único centroavante que a gente tem disponível, já que Tiquinho está sendo negociado e o Tassiano, talvez o outro jogador seria o Tassiano, mas o Tassiano, se eu não me engano, sentiu uma lesão e não estava disponível para esse jogo. Ou mesmo você fazer uma loucura e entrar com o Miguelito, Robinho Júnior na esquerda e o Matheus Xavier como centroavante, porque na verdade o Xavier sabe muito bem fazer essa posição, apesar que no profissional ele tem entrado e entregado muito mais na ponta esquerda, é um jogador que também sabe jogar de centroavante. Então você ganha talvez uma adição de 3 garotos na frente, tendo justamente o Roleiser para dar esse tipo de equilíbrio para esses jogadores e confiança, ou mesmo uma boa qualidade de futebol, para que
esses 3 jogadores entregam a diferença no Santos. Eu acho que a torcida iria realmente amar ver essa oportunidade dada para tanto garoto, que é o que justamente a torcida gosta no Santos, mas é igual já disse, já comentei, já falei, já bati na tecla. O Vojvoda não entende o clube que ele comanda. Ele não entende a essência do Santos. Ele fica com uma filosofia de proteção de jogadores, proteção de garotos, só que não dá oportunidade para justamente eles brilharem. Tem vários jogadores que estão realmente querendo entregar, querendo jogar, e o Vojvoda fica insistindo em peças que não vão entregar para ele. Então, eu acredito que logo esse treinador não vai ficar no Santos, porque não tem o menor sentido das coisas que realmente ele tem feito dentro de campo. Então essa foi a minha análise sobre esse empate do Santos de 0-0 contra o Bragantino. Foi um jogo que a qualquer momento o Santos poderia fazer um gol, como também o Bragantino poderia ter feito um gol no final do jogo, se não me engano. O atacante do Bragantino saiu cara a cara com o Brasão teve que fazer justamente um milagre para o time do Santos não sair com a derrota. Então meio que o desempenho do Vojvoda tem dependido de milagres, principalmente do Brasão, e eu acho que é isso que alguns críticos ou torcedores não estão entendendo, que a qualquer momento essa sorte que o Santos tem tido de não ter perdido os jogos vai acabar, e aí a gente vai realmente entrar naquela fase de derrota atrás de derrota, porque um time igual o Santos, um time que tem sido mal planejado, com um treinador que é incapaz de justamente entender melhor as suas peças, a hora que começar a entrar a má fase, porque essa má fase vai chegar, a gente vai se decepcionar cada vez mais com o clube, e aí vão se tocar que talvez o Vojvoda não seja a melhor opção para o Santos, e aí talvez seja até tarde demais, perdendo algumas possíveis competições, igual foi ano passado, a eliminação precoce da Copa do Brasil. Esse ano tem Copa do Brasil e tem Copa Sul-Americana, e eu acho que a diretoria não tem pensado muito bem sobre isso, porque não consegue trazer reforços para o treinador, e ainda consegue manter um treinador que não entende muito bem a filosofia do clube, que isso me deixa realmente desanimado e muito preocupado com toda essa situação. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!